Olá, eu sou a Mônica, sou cristã, sou disléxica, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora dos Sábios Disléxicos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é um espaço para falar sobre dislexia na vida adulta com informações, estratégias e acolhimento. Eu acho que vários de vocês já me ouviram me apresentar dessa forma, principalmente no podcast Dislexia com Café, não é mesmo? Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre mim. Eu quero que vocês conheçam um pouco mais sobre a minha vida, toda a minha trajetória na escola, como que eu cheguei no diagnóstico de dislexia. Então, eu vou contar hoje para vocês. Desde pequena, estudar para mim sempre foi um grande desafio. Eu passei a infância inteira com muita dificuldade nas matérias. Eu tinha dificuldade, assim, em todas as matérias da escola. Eu estudava numa escola no Rio de Janeiro e a escola até que fez um trabalho interessante comigo, porque eles pediram para minha mãe me levar no oftalmo, para fazer o teste de audição. Eu fiz teste de QI, fui para psicóloga, tinha professores particulares, eu tinha muita troca de letra, então eu fui para fono. Então, eles foram me encaminhando de uma forma que hoje chegaria no diagnóstico de dislexia, mas que naquela época não existia, pelo menos não no Brasil, onde eu morava, não tinha nenhuma informação de dislexia. A escola, para mim, ela não era um lugar de aprendizado, ela era uma prisão. Eu odiava cada segundo ali dentro. E eu achava que todos os meus problemas eram porque eu estava ali na escola. O problema estava na escola. E aí, quando chegou a hora de fazer o vestibular, eu sempre amei hotelaria. Eu gostava mesmo. Minha família tem uma história com hotelaria. Na época, hotelaria não era um curso muito querido, muito concorrido. Só tinha também em faculdades particulares. Eu estudei muito para passar, mas o fato é que não era muito difícil para passar, não era um processo complicado. E aí, quando eu cheguei na faculdade, tudo mudou. Hotelaria era um curso muito prático, a gente tinha muitas atividades em loco, né? A gente ia para a cozinha, a gente ia para o quarto de hotel, a gente ia para o bar. Era um aprendizado que era mais experiências do que um aprendizado de leitura, de ler, de ficar em sala de aula, né, tendo a matéria em livros, por exemplo. Eu tinha muito trabalho, né? Então eu estava na minha zona de conforto. E aí isso reforçou a minha sensação de que o meu problema estava na escola, já que na faculdade estava tudo bem. E aí, depois de formada na faculdade, eu decidi estudar para concurso público. E aí todo o meu problema voltou. Aí eu tinha todo aquele conteúdo que é muito grande para concurso, para ler, memorizar, reter informação, aplicar na prova. Eu lia, relia milhões de vezes. Quando eu ia fazer a prova, eu não me lembrava, eu não conseguia aplicar aquele conteúdo nas provas. E aí todo o meu fantasma voltou à tona. A minha leitura era muito lenta, minha escrita com muita dificuldade, eu fugia de provas que tinham redação. Então, tudo que eu tinha superado na faculdade, como se a faculdade tivesse trazido, né, um acalento, assim, um quentinho no coração, eu voltei às minhas dificuldades todas nessa época do concurso público. E aí eu comecei a intercalar entre estudar para concurso, desistir, fazer artesanato, desistir, trabalhar com bolo, desistir. Então eu alternava esse estudar e essa parte mais artística, mais manual. E nesse vai e vem, um concurso, eu falei, não é possível, eu vou até o fim. Mas com o método tradicional, né? E aí eu conheci um professor que eu fui fazer aula dele e eu compreendi a matéria. Quando eu compreendi essa matéria, eu falei, meu Deus, o que ele faz, né, que eu consigo compreender essa matéria? E ele usava um mapa mental para dar aula. E aí tudo mudou, porque eu me apaixonei pelo mapa mental. Porque no mapa mental eu conseguia entender a matéria, conseguia reter essa informação, eu conseguia fazer as revisões e conseguia aplicar na hora da prova. Pronto, eu estou apaixonada pelo mapa mental. Também me apaixonei pelo mapa mental, pelas cores mnemônicas, tabelas.
toda uma técnica de estudo que transformou a minha vida pela primeira vez. Estudo fez sentido. Até esse momento eu não sabia que eu era disléxica, mas eu estava apaixonada por estudar pela primeira vez na minha vida, isso com mais de 40 mais ou menos. E eu me apaixonei por estudar, eu queria estudar, eu tinha a vontade de ter a informação, porque aquilo começou a fazer sentido para mim. E foi assistindo o filme Como Estrelas na Terra que eu me identifiquei completamente com o menino, o ator principal do filme. E aí eu pensei, não, realmente, eu sou disléxica, eu preciso fazer o teste para saber realmente se eu sou disléxica, né? E eu fui fazer e o resultado foi que sim, positivo, eu era disléxica. E aí um peso gigante saiu das minhas costas, porque eu pensei, ufa, finalmente eu entendi, eu não sou burra, eu sou disléxica. Todo esse problema que eu carreguei a vida inteira, ele tem um nome, dislexia. Mas eu precisava buscar informações, né? Eu precisava entender um pouco melhor o que era dislexia. E aí eu comecei a estudar sobre a dislexia e eu percebi uma coisa que me deixou bem chocada. Muita gente ainda não sabia o que era dislexia, não tinha nem ideia, tinha gente que não sabia nem o que era essa palavra, né? E aí eu pensei, quantas pessoas estão sofrendo como eu sofri a minha vida inteira, né? Quantos adultos passam anos sem entender por que não conseguem estudar, não fugindo de fazer uma faculdade, fugindo de estudar e melhorar no trabalho, crescer profissionalmente, aumentar o seu salário. E aí eu tive a ideia de fazer os Sábios Disléxicos, né? O meu perfil no Instagram, para passar informação, compartilhar as minhas experiências e mostrar que existe um caminho. Existe sim um caminho para que a gente leia, estude, compreenda, retenha essa informação, consiga aplicar essa informação. Depois disso, eu fiz o canal no YouTube também, e aí eu conheci a Carol, e juntas nós fizemos o podcast Dislexia com Café, que é uma conversa, um momento especial na nossa semana, que nós conversamos sobre dislexia, mas é uma conversa leve, uma conversa acolhedora e com muita informação. E essa é a minha maior missão hoje: informar, orientar e acolher. Porque nós, adultos disléxicos, nós crescemos sem entender o que a gente tinha, né? Enfrentando as dificuldades, achando que essas dificuldades não tinham solução, ouvindo as pessoas falarem que a gente era boa, que a gente não queria nada com nada, que a gente não era capaz, mas isso não é verdade. Existe sim uma solução, existem técnicas, existem adaptações e a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode fazer o que qualquer pessoa faz e o que a gente quiser. Então, nesse canal você vai encontrar muitas aulas, muitos conteúdos práticos, muitas dicas, informações que realmente façam a diferença na vida do adulto disléxico. E mais do que isso, eu quero muito acolhimento nesse canal. Acolhimento porque a nossa jornada na infância já foi difícil. A gente já passou por muita coisa, nós carregamos traumas, bloqueios. Então, eu quero que seja um espaço para que a gente seja compreendido e que você se sinta muito acolhido. Então, se você quer aprender mais sobre a dislexia, descobrir estratégias para facilitar a sua vida e, acima de tudo, se você quer sentir acolhido, sentir dentro do seu bando, como a gente gosta de dizer, se inscreve aqui no canal e vamos juntos!